aqui com pouco público mesmo, que está na hora. Nosso assunto hoje é uma apresentação aos números complexos. E eu acho que tem duas formas diferentes, bem diferentes, de apresentar números complexos. Tem o que eu chamaria da apresentação axiomática e a apresentação histórica. Tá? Essa nota aqui, essas notinhas que vocês devem ter, né? Elas dão o que eu chamo da apresentação axiomática. Que consiste em dizer o seguinte: olha, vamos definir no R2, ou seja, nos conjuntos de pares de números complexos, de números reais, que vai ser o conjunto de números complexos, tá? Mas a gente define aqui algumas operações novas, tá? A gente define a soma do jeito usual, somando coordenada a coordenada, tá? Mas a gente define o produto de um jeito não tão usual. Isso não é nem o produto escalar, nem o produto vetorial, que vocês possivelmente conhecem de outros assuntos. Tá. A gente define também um pouco de notação. A gente diz, olha, esse número aqui, ele se chama 1 porque ele tem a seguinte propriedade. Usamos a notação 1, 0 igual a 1, pois 1, 0 vezes AB, né? Se você fizer essa continha aqui, você vê que dá sempre AB. Então ele tem a propriedade que o número 1 tem, de que quando se multiplica por ele a coisa fica parada. E mais geralmente nós podemos pensar que o par A0, ele é um número real, A, que a gente está acostumado. Já esse elemento aqui é um elemento completamente novo, a gente chama ele pela letra I, tá? Observe que I ao quadrado, ou seja, isso vezes isso, aplicando aquela regrinha ali, dá isso que a gente chamaria de menos 1, né? Que é interessante porque nenhum número real ao quadrado dá menos 1, então esses parezinhos de números reais têm propriedades, há alguns casos parecidos, alguns casos diferentes, né? E a partir do momento que esses caras se chamam aí, a gente usa a notação
A mais BI por um par. Sob esse ponto de vista axiomático, eu acho que a gente não precisa provar nada, você está definindo as coisas. O que se deve fazer, talvez, é não propriamente provar, mas dar um contexto. Ou talvez eu deva dizer uma figura, tá? Explicando o que são a soma e o produto. Tá? A soma, vocês já devem conhecer de outros assuntos. É a mesma soma de vetores que você vê em álgebra linear, é a mesma soma que você vê em física quando você soma duas forças. Tá? Você soma coordenada a coordenada. E se você fizer o desenho usual do R2, né? Então, o par AB, ele vai ser desenhado nesse plano aqui, exatamente do jeito que a gente está acostumado. Então, a gente diz que isso é o desenho do plano dos números complexos. Tá? Então, o número 1 está mais ou menos aqui, assim. O número menos 1 aqui. Aqui está o I. E aqui está o menos I. Tá? Mas o que eu estava dizendo é como que a gente soma dois números complexos. Né? A gente pode representar os dois números complexos por setinhas, como a gente está acostumado a fazer com vetores, com forças, com coisas em física. E a soma pode ser descrita pela mesma regra do paralelogramo, que vocês já viram em outros contextos. Tá? Então, se eu tiver dois números complexos, Z1 e Z2, a soma Z1 mais Z2, ela é simplesmente a soma por essa regra do paralelogramo, a mesma soma que vocês já viram em outros assuntos. Eu posso multiplicar por números reais, né? Se eu tenho um número complexo Z aqui, eu quiser fazer tipo 2 vezes Z, 3 vezes Z, um número real vezes Z, isso também corresponde ao desenho que vocês estão acostumados a ver em outras áreas. Tá? O desenho que eu acho que é mais interessante, que eu vou fazer ele bem maior aqui, é o desenho de como se multiplica dois números complexos um pelo outro. Tá? Então vamos marcar aqui nessa figura os pontos 1 e menos 1 e menos I. Eu vou desenhar aqui assim o número 1, como essa setinha amarela aqui. E digamos que eu tenha dois números reais perdão, dois números complexos, não reais, complexos, Z1 e Z2. Tá? Como que o que significa esta fórmula aqui geometricamente? Tá? Ou seja, o que é a multiplicação de dois números complexos? Ela pode ser descrita da seguinte forma: eu ligo ali as pontinhas do vetor 1 e do vetor Z1 para formar um triangulinho, tá?
E agora eu vou desenhar aqui em cima do Z2 um outro triângulo semelhante àquele triângulo com lados 1 e Z1. Essa verificação de que os triângulos são semelhantes, ela pode ser feita de vários jeitos. Um jeito que eu acho que ajuda a já apresentar outras coisas importantes é dar a forma polar de um número complexo. Então, um número complexo A mais BI, ele também pode ser escrito na forma R cosseno θ mais I seno θ. Isso é uma descrição que, novamente, vocês provavelmente já viram em outros contextos, tá? De que um ponto do plano ele pode ser dado por essas duas coordenadas aqui, A e B, que você mede ali a partir dos eixos, mas ele pode ser descrito de um monte de outras maneiras, né? E uma maneira muito intuitiva é descrever aqui a partir da origem em que direção ele está e a que distância ele está. Tá? Você pode pensar que esses A e B aqui seriam as instruções que você daria para uma pessoa que estivesse andando numa cidade que tivesse ruas e avenidas assim, no sentido norte-sul e no sentido leste-oeste. Então você diria, olha, a gente está aqui e você encontra uma pessoa que pergunta, como é que eu faço para chegar no lugar fulano? Tá, e aí se diria, anda 3 quadras para cá, que é o A, né? Dobra à esquerda e anda 2 quadras. Agora, se não existirem essas ruas e avenidas, você vai descrever para a pessoa assim, anda para lá, assim, vai lá, naquela direção, a distância fulano. Então, esse vetor aqui, ele pode ser descrito também pelo R, que é um módulo dele, e por um ângulo θ aqui assim, que é o chamado argumento do vetor. Tá? E agora a gente faz uma observação crucial que é que se eu pegar esses dois números complexos aqui e multiplicar, ou se você preferir, você pode escrever os teus dois números complexos assim, nessa notação que tem mais cara de número, né?
Então, usando aquela fórmula ali, o que a gente teria? E aí você reconhece aqui que isso é o cosseno da soma e isso é o seno da soma, né? Ou se você preferir escrever assim. Tá, qual é a relação disso com essa figura aqui do produto dos números complexos? Que se eu escrever esse número complexo Z1 aqui como R1 cosseno de θ1 mais I seno de θ1, e se eu escrever esse Z2 como R2 cosseno de θ2 mais I seno de θ2, então esse Z1, Z2 é R1, R2, e o produto desses dois numerinhos complexos, a gente usa essa fórmula que a gente acabou de aprender. E a gente vê que a forma polar dos números complexos, ela é super amiga da multiplicação de números complexos, né? Você, ao multiplicar dois números complexos, se multiplica os módulos e soma os argumentos, né? Que é exatamente o que você precisaria fazer aqui para que os dois triângulos fossem semelhantes, né? Então, dizer que os dois triângulos são semelhantes e dar essa fórmula aqui é a mesma coisa em duas linguagens diferentes. Porque a gente está dizendo que esse ângulo é igual a esse ângulo. Isso é porque aqui o ângulo o argumento aqui é zero, aqui o argumento é θ1, aqui o argumento é θ2, aqui o argumento é θ1 mais θ2. Então esses dois ângulos em roxo aqui são ambos iguais a θ1, né? E também a razão entre esse lado e esse lado, entre o comprimento desse lado e o comprimento desse lado, é R1. A razão entre o comprimento desse lado e o comprimento desse lado também é R1. Então os triângulos são semelhantes. Então as coisas vão e voltam dessa maneira. E com isso a gente tem não uma demonstração, evidentemente, que não faria nenhum sentido, mas uma figura geométrica bonita que acompanha essa definição aí de como multiplicar números complexos. A gente diz, ah, tá, bacana, isso é uma multiplicação interessante. Então, a gente pode prosseguir assim com o ponto de vista axiomático dos números complexos. Eu acho que antes de sair dele provisoriamente, eu vou querer dar só mais algumas definições. Acho que eu vou usar essa parte da figura de baixo aqui que eu não usei. Então, o conjugado
de A mais BI, que é igual a R cosseno θ mais I seno θ, a gente usa a notação, botar uma barrinha em cima para conjugado. E o conjugado pode ser definido assim, que a gente troca o sinal da parte imaginária, ou ele pode também ser definido dizendo que a gente trocou o sinal do argumento do número complexo. Então, a figurinha aqui para o conjugado é uma figurinha muito simples, né? Se o Z está aqui, o Z barra está aqui, espelhado em relação ao eixo horizontal. E propriedade da conjugação. A conjugação é amiga tanto da soma quanto do produto, querendo dizer que o conjugado da soma é a soma dos conjugados e o conjugado do produto é o produto dos conjugados. Bom, esse ponto de vista axiomático ele é perfeitamente válido, tá? E ele, sob alguns pontos de vista, ele talvez seja a melhor forma de se apresentar números complexos, porque esse jeito de apresentar elimina dúvidas filosóficas, tipo, será que realmente existem os números complexos? Essa dúvida não faz o menor sentido, né? Os números complexos existem porque existem pares de números, tá? E alguém impede a gente de considerar essas duas operações? Não, nada impede, tá? Agora, eu acho que o ponto de vista axiomático, se ele fica sozinho demais, ele acaba gerando um outro tipo de desconforto, que não é o desconforto, não é um desconforto tanto filosófico, mas talvez psicológico ou histórico, que você fica se perguntando, pô, mas como que alguém pensou nisso? E para quê? Né? Será que a matemática consiste em sair experimentando fórmulas variadas assim e ver quais fórmulas têm propriedades interessantes? Tá? Não é proibido você fazer isso. Claro, é perfeitamente válido você sair chutando uma fórmula e sair investigando depois o que acontece com aquela fórmula. Mas eu acho que isso seria uma visão estranha de matemática, que desse a impressão que isso é o que normalmente matemáticos fazem, tá? Isso não é o que normalmente os matemáticos fazem. Você normalmente não chuta uma fórmula do nada, assim, permutando símbolos aleatoriamente, e aí diz, e agora vamos ver o que acontece com essa fórmula, né? Isso dá uma impressão, acho que exageradamente arbitrária, exageradamente, assim, da matemática como sendo um problema de palavras cruzadas, assim, que você sai ali. Vamos tentar ver agora o que acontece se eu usar essa outra forma. E historicamente é absolutamente falso, tá? Não foi isso que ninguém fez.
E essa apresentação dos números complexos, ela só seria possível, no mínimo, a partir do século XIX, talvez a partir do século XX mesmo. Então, eu acho que uma apresentação histórica é importante aqui. Ou pelo menos pseudo-histórica, tá? Querendo dizer que a gente não vai se preocupar muito com datas ou com nomes próprios de quem foi exatamente o matemático que pensou nisso. Isso a gente menciona assim só para ter alguma noção assim de mais ou menos em que época foi, para conhecer um ou outro personagem, assim, mas o interesse aqui não é histórico, tá? Então, pseudo-histórico é só para dizer como mais ou menos as ideias surgiram, tá? E as ideias não surgiram de dizer vamos considerar pares de números reais e vamos definir essas operações. Isso é como elas definitivamente não surgiram, tá? Então, eu acho que a história pode ser apresentada da seguinte maneira. Já há muito tempo, desde a antiguidade, tá, as pessoas descobriram que há um interesse em resolver equações algébricas, tá? E isso eu espero que não seja necessário explicar por que as pessoas se interessavam em resolver equações algébricas, né? E a equação do segundo grau, essa daqui é sabido como resolver ela desde a antiguidade, tá? Pelo truque de completar quadrados, tá? Se dizia o seguinte, olha, ax2 mais bx mais c, eu penso assim, olha, esse ax2 mais bx, eu posso completar aqui para fazer um quadrado, se eu, em vez desse número c, eu escrever uma outra coisa. Se eu escrever isso aqui, eu acho, né? Isso. Porque agora isso daqui vira A vezes X mais B sobre 2A ao quadrado. Só que eu roubei, né? Eu botei um número ali que não é o C. Quase certamente não é o C. Então eu ajusto isso copiando o mesmo número aqui do lado direito da equação e subtraindo o C, né? Eu vou subtrair o C já no numerador. Então, esse cara daqui eu posso escrever como 2. Bom, esse cara eu deixo assim, tá? Então,
eu posso agora dizer que isso vale se e somente se x mais b sobre 2a ao quadrado é igual a esse a, eu passo ali para baixo. E eu observo que aqui também aparece um quadrado. E agora eu tiro a raiz quadrada dos dois lados desde que eu possa, né? E aí eu ganho um sinal de mais ou menos. Que dá a fórmula que vocês conhecem. Agora, o ponto de vista na antiguidade era o seguinte, que o que isso mostra? Então, um ponto de vista antigo é de que só existem números reais, tá? Então, se o delta, que é B2 menos 4AC, se ele for positivo, aí o que seria dito é que existem duas raízes, né? Por causa desse sinal de mais ou menos aqui. Se o delta for igual a zero, se diria que existe uma única raiz. Claro que hoje a gente acrescentaria algumas palavras aqui, né? A gente diria que tem duas raízes reais. Aqui a gente diria que essa raiz é real e dupla. Mas se o delta for negativo, o ponto de vista antigo seria que não existe raiz. O ponto de vista moderno seria dizer que não existe raiz real. Tá? Mas para quem não pensava em números complexos, a ideia de você inventar um número diferente só para dizer que agora a equação tem raízes, isso não apelaria para ninguém, tá? Ninguém acharia isso uma coisa interessante. Tá? Por que sair inventando novos números só para dizer sem nenhuma consequência prática, assim, agora a equação tem raízes, e daí? Né? Então, o que mudou a situação não foi a equação do segundo grau. A equação do segundo grau, ela é muito bem estudada, olhando só para números reais. O que mudou a situação foi a tentativa, eventualmente bem sucedida, de resolução da equação do terceiro grau. Então,
Eu não vou considerar a equação do terceiro grau em absoluta generalidade aqui, como eu fiz com a do segundo grau. Vou simplificar só um pouquinho. Eu vou dizer que eu quero estudar essa equação de grau 3 aqui. Tá? Então, o que a gente pode fazer? O termo de grau 2, que não está aqui, tá? Você pode se livrar dele fazendo um truque parecido com aquele ali, só que completando um cubo em vez de completando um quadrado, mas eu não quero falar disso, não. Tá? Então, tem uma ideia aqui que pode ser apresentada de vários jeitos, mas um bom jeito de apresentar essa ideia é dizer, vamos fazer uma substituição de x por 1 mais v. Porque se eu substituir o x por 1 mais v, eu ganho em flexibilidade. Tá? É claro que eu posso fazer x igual a 1 mais v e fazer v igual a 0, e aí eu volto para a equação. Tá? Só que não é isso que eu quero fazer. Eu também não vou fazer u igual a 0, nem u igual a v, nem nada óbvio do gênero assim, porque essas coisas me devolveriam imediatamente para uma equação de grau 3, ou exatamente a mesma equação, ou uma equação só ligeiramente diferente. Então, o que eu vou fazer, eu vou dizer, olha, eu tenho direito a um desejo. Tá? O que é um desejo? É uma condição. Tipo, dizer que u igual a 0 seria um desejo. Tá? Só que eu vou guardar meu desejo para usar ele na hora certa, em vez de usar ele antes da aventura começar. Eu vou esperar e na hora certa eu vou dizer, aqui, esse é meu desejo. Tá? Então, eu substituo, né? Expandir ali o cubo da soma. E agora eu observo que aqui tem um u mais v que eu posso juntar com esse u mais v. E agora eu vou usar meu desejo. Tá? Eu vou dizer, como seria bom se isso aqui fosse igual a 0. Porque se isso aqui fosse igual a 0, eu resolveria os meus problemas. Porque eu ia saber que u ao cubo mais v ao cubo eu sei quanto vale. E eu ia saber quanto vale o v. Né? Então, eu uso o desejo. Então, agora eu tenho um sistema de duas equações. Uma é o desejo, né? E a outra é essa equação aqui, devidamente simplificada,
trocando isso daqui por zero. E aí é ótimo que esse 1 mais V aqui some. Então eu posso reescrever esse meu sistema assim. Tá? Bom, isso é quase o problema de ter dois números, conhecer a soma e conhecer o produto. Esse problema de dados dois números que eu conheço a soma e conheço o produto, esse a gente sabe resolver, porque essa é a equação de grau 2, né? Isso eu acho que vocês estão familiarizados com isso, mas vamos rapidamente lembrar aqui. O que acontece se eu olhar para um sistema assim? Eu uso, perdão, aqui assim, né? Eu uso a equação de cima para escrever, por exemplo, x2 igual a s menos x1, substituo na equação de baixo, aí eu fico com x1 s menos x1 igual a p, ou x1 ao quadrado menos sx1 mais p igual a zero. Tá? Que vai ter uma raiz é o x1 e a outra é o x2, né? Porque a soma das duas raízes dá aquele coeficiente, o produto dá o outro coeficiente. Então a gente está quase nesse problema daqui, tá? Para chegar nesse problema, o que eu preciso fazer? Eu preciso elevar ao cubo essa equação. Então eu digo, olha, se isso é verdade, então é verdade isso aqui. E agora eu digo, então colando lá daquele outro problema, eu digo que U3 e V3 são as raízes da equação auxiliar vamos chamar a variável de y. Y2, a soma é Q, e o produto é menos P3 sobre 27. Então, daqui a gente deduz que o 3 é menos Q sobre 2 mais raiz quadrada de B2 menos 4AC sobre 2A. Eu vou botar o 2, eu já vou levar em conta. Então eu tenho menos B2, né? Desculpa, Q2 sobre 4. Peraí, tem algo errado aqui. Não errei um sinal em algum lugar, não? Não, tá tudo certo.
Então eu que estou me confundindo. Então a gente tira daqui o 3 e V3 e a partir daqui fica tudo fácil. Então essas ideias aqui, elas foram descobertas, e isso aqui, como eu disse, é conhecido desde a antiguidade, tá? Agora esse truque aqui, ele foi descoberto na Renascença, tá? Então tem vários matemáticos envolvidos, tem uns enredos bem coloridos que eu não sei contar direito, mas que envolvem que o cara descobriu, mas aquilo era um segredo. Aí ele contou para o outro matemático com um juramento de que o outro cara jamais iria revelar aquilo para ninguém. Só que o outro matemático descobriu independentemente. Então, isso aqui às vezes ficou conhecido como a solução de Cardano, mas o Cardano, ele na história, ele não é propriamente quem descobriu, ele é o cara que divulgou a coisa que ele tinha prometido não divulgar, só que ele se considerou desobrigado da promessa, porque ele aprendeu por um outro cara que não era o cara que tinha contado. Então, é uma história muito colorida, mas isso tudo foi descoberto na Renascença e foi motivo de muita satisfação que eles soubessem resolver a equação de grau 3, só que tem um problema. Vamos fazer um exemplo disso daqui. Vamos olhar esse... Então, essa equação de grau 3, a gente viu recentemente, semana passada talvez, que uma equação de grau 3, ela sempre tem raízes reais, por motivos de análise, né? E essa daqui, ela vai ter um gráfico mais ou menos assim, ó, no zero, para x igual a zero, esse troço aqui... Para x igual a 0, isso vale 1. Para x igual a 1, isso vale menos 1. Para x igual a 2, isso vale 8. Mais 1, 9. Menos 6 vale 3. Para x igual a menos 1, isso dá menos 1 mais 3 mais 1, 4 menos 1, 3. E para menos 2, isso dá menos 8 mais 6 mais menos 2, mais 1, menos 1. Então, dá uma curva mais ou menos assim. Então, claramente, tem 3 raízes reais. Que estão mais ou menos nesses 3 pontos
daqui. Tá? Então vamos tentar usar a técnica aí de Cardano e outros para descobrir quem são essas raízes. Tá? Então, P é menos 3, Q é 1, a equação auxiliar dá y2 mais y mais 1 igual a 0. Tá? Então, usando a fórmula para a equação do segundo grau, y dá menos meio mais ou menos raiz de menos 3 sobre 2. Bom, que os matemáticos da Renascença diriam quando se vê uma raiz de menos 3? Eles diriam, deu errado. Tá? Ou melhor, não, né? Eles eram os caras espertos aí. Eles tiveram essa ideia de dizer, vamos fingir que a gente não percebeu que tem nada de errado aqui e vamos continuar com as contas. Tá? Então eles perceberam que se eles fingissem que estava tudo bem e deixassem essa raiz... Na verdade, a notação deles era muito pior. Tá? Isso aqui, a discussão toda é com notação moderna. Mas se eles fingissem que estava tudo bem e deixassem essa raiz de menos 1 aqui indicada e fingissem que não tinham percebido que aquilo era um absurdo, que no final as contas davam certo. Porque você pode... Bom, agora, no vocabulário agora moderno, né, se escreveria isso assim, ou até na forma polar, você escreveria cosseno de 2π sobre 3, né? E agora, como a gente aprendeu a forma polar dos números complexos no quadro negro anterior, a gente sabe tirar a raiz cúbica, né? Então a gente diria, olha, U é a raiz cúbica desse cara. Então é cosseno de 2π sobre 9 mais I seno de 2π sobre 9. O V é a mesma coisa, só que com sinal de menos. Então, o U mais V que é o X, dá 2 vezes cosseno de 2π sobre 9. Se vocês não gostarem de radianos, escrevam que π sobre 9 dá 20 graus, né? Então isso é cosseno de 40 graus. Né? Cosseno de 40 graus a gente não sabe, mas a gente sabe cosseno de 45. Cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, aproximadamente 0,7. 2 cosseno de 45 é a raiz de 2, que é aproximadamente 1,4. Então esse cara daqui não deve estar muito longe de 1,4. Então obviamente é esse cara daqui. De onde vêm as outras raízes? De observar que o número complexo
ele pode ser pensado como tendo o argumento 2π sobre 3, mas ele também pode ser pensado como tendo o argumento 2π sobre 3 mais 2π. Ou, se vocês preferirem, argumento 8π sobre 3. Tá? Então, os outros, essa raiz aqui é o x1, né? O x2 ele é muito parecido, só que em vez de ser 2π é 8π. Então isso daqui dá 160 graus. E o x3, eu posso botar um menos 2π ali, né? Então daria 2 cosseno de menos 7, né? Π sobre 9, que é 2 vezes cosseno de 100. Não, tá algo errado aqui. Eu somei 6 aqui. Eu tenho que subtrair 6. Não, isso é um 4, não é um 7. Então dá cosseno de 80, né? Isso. Menos 80, que é cosseno de 80 graus. Tá? Então esse cara daqui é 2 cosseno de 80 e esse cara daqui é 2 cosseno de 160. Ou seja, os matemáticos aprenderam esse truque meio estranho, assim, mas que funcionava. Que se você fizesse de conta que estava tudo bem no meio do caminho ali, e que aquela raiz de menos 1 era um número que podia ser manipulado como qualquer outro, que no final tudo dava certo. Tá? Então, eles chamavam isso de um número imaginário. Né? Imaginário por quê? Porque não existia de verdade, assim, né? Era meio uma roubalheira, mas era uma roubalheira que no final dava certo. Então, os números complexos foram primeiro usados nesse espírito. E as palavras tipo um número imaginário vêm daí, né? Porque naquela época isso era entendido como uma coisa que não existia de verdade, mas que se você fizesse de conta que estava tudo bem, no final dava tudo certo. Claro que esse ponto de vista ele mudou. E depois disso apareceram vários outros motivos para você se interessar por números complexos. Então essa ideia de que o número complexo não existisse de verdade, essa ideia foi abandonada, é um ponto de vista anacrônico, né? O que ainda é verdade, né, é que certas grandezas físicas, digamos, elas às vezes só fazem sentido com a resposta sendo um número de um determinado tipo, né? Mas isso não é privilégio dos números complexos, isso já existe antes, né? Você disser assim, ó, quantas pessoas tem nessa sala aqui? Sem contar, você já sabe que a resposta é o quê? Um natural, né? Contando 0 como natural, né? Quer dizer, é óbvio que tem que ser inteiro, é óbvio que não pode ter meia pessoa dentro da sala, né? E é óbvio que tem que ser maior ou igual a 0, você não pode ter
um número negativo de pessoas dentro da sala. Então, isso é uma grandeza que só faz sentido a resposta ser um natural. Tem outros exemplos em que só faz sentido a resposta ser um número maior ou igual a zero, mas aí ele não precisa ser inteiro, né? Então, exemplo disso é massa de um objeto, né? A massa de um objeto, ela só pode ser um número maior ou igual a zero. Não existe objeto de massa negativa, né? Mas agora não precisa ser um inteiro, tá? Ou temperatura, se você medir a partir do zero absoluto, também tem que ser maior ou igual a zero. Então, o fato de que não faça sentido dizer esse pedaço de giz aqui tem peso 1 mais i, dizer que isso é ridículo, né? É claro que é ridículo. Claro que a massa desse pedaço de giz aqui tem que ser um número real. Mas isso a gente já estava acostumado com essa ideia de que às vezes uma grandeza, a resposta não pode ser qualquer número, tem que ser um número de um determinado tipo. A gente já sabia disso, né? Agora, os números complexos, só como curiosidade cultural, digamos aqui, os números complexos, eles agora, hoje em dia, eles entram na física assim, de um jeito ali como se diz assim, de nascença ali, tá? Não em física clássica, mas em física quântica. Se você olha as equações básicas de física quântica, elas já nascem com números complexos. Mas não é o objetivo nosso falar disso, então eu queria voltar agora para um ponto de vista mais axiomático para falar da exponencial complexa. Vocês devem conhecer aliás, deixa eu retroceder um pouquinho aqui, porque eu não tenho certeza o quanto vocês conhecem. Quanto vocês conhecem esse número aqui, essa função e essa função? Tá? Por que a base é interessante? Tá? Então, tem várias, em oposição à base 2, por exemplo, né? 2, por que não usar logaritmo na base 2, exponencial na base 2? Por que a base é? O que ela tem de interessante? Então, tem várias respostas para isso. Uma resposta é que o log x, o log na base e, ele pode ser descrito geometricamente assim, ó. Você desenha a hipérbole y igual a 1 sobre x. Ela tem um ramo aqui para baixo, mas isso não vai interessar a gente. Agora essa área daqui bom, vamos chamar esse número de A, talvez. X entre 1 e A e Y entre 0 e 1 sobre X é igual a log de A.
Agora, e isso é uma definição válida da função logaritmo natural. A partir daqui você prova as propriedades fundamentais do logaritmo, tipo que log de A vezes B, log A mais log B, você prova fazendo transformações geométricas aqui, porque você observa que se você pegar essa região, achatar ela aqui, mas esticar ela aqui, você tem uma região um pouquinho mais adiante na hipérbole, com a mesma área. Tá? Mas uma outra propriedade do número E, em oposição a outras bases tipo 2 ou 3, é a seguinte. Vamos traçar aqui vamos traçar quatro gráficos. Um gráfico vai ser o gráfico da função y igual a 2 elevado a x em verde. O outro gráfico vai ser o gráfico da função y igual a e elevado a x em azul. O terceiro gráfico vai ser o gráfico da função y igual a 3 elevado a x em roxo. Tá? E eu vou comparar esses todos com esse gráfico da função y igual a 1 mais x, que é uma reta. Né? Então, a reta a gente não tem dificuldade em desenhar ela, né? Ela está aqui assim. Ok? O gráfico da função 2 elevado a x, a gente sabe que, por exemplo, 2 elevado a 1 é 2, né? Então, o gráfico da função 2 elevado a x, ele passa por aqui, por esses outros pontos aqui assim, tá? Ele vai achatando para cá e crescendo para lá. Então, vocês observam que o gráfico da função y igual a 2 elevado a x, ele cruza a reta vermelha em 2 pontos. Tá? O gráfico da função 3 elevado a x, ele é mais íngreme, assim, é mais rápido, porque 3 é maior que 2. Então ele não passa aqui, ele passa num ponto aqui em cima. Ele não passa aqui, ele passa num ponto aqui mais embaixo, que é 1/3. Tá? Agora, se vocês fizerem a conta, vocês vão poder verificar que esse gráfico também cruza a reta vermelha. Só que ele cruza a reta vermelha do lado negativo do plano, enquanto que o gráfico verde cruza a reta vermelha do lado positivo do plano. Mas ambos cruzam. Tá? Se você pegar 3... Eu tenho a impressão que 1/4 dá certo. Deixa eu fazer a conta aqui. Então, quem é maior? 3 elevado a 1/4 é maior, menor ou igual? Eu acho que é menor, então eu vou escrever o que eu acho que é verdade. 3 elevado a 1/4, que estaria tipo aqui assim,
é menor do que 1 menos 1/4. Tá? 1 menos 1/4, que é 3/4. Será que isso é verdade? Bom, vamos ver. Eu vou passar esse 4 para cá e esse 3 para cá. 4. Será que 4 realmente é menor do que 3 elevado a 3/4? Não sei, eu não sei quanto é 3 elevado a 3/4. Mas se eu elevar tudo à potência 4... Não é possível. É menos 1/4 aqui, né? Eu tô querendo ver quem que está em cima e quem que está abaixo. Então aqui não é 3/4, aqui é 5/4. Então agora eu passo 4 para o outro lado e agora eu quero saber, será que 4/4 é maior ou menor ou é igual do que 3/5? E agora é uma conta que eu sei fazer, dá um tiquinho de trabalho, mas eu sei fazer. 4/4 é 2/8 é 256. E 3/5 é 81 vezes 3 é 243, então está errado. Então não é verdade. Mas se eu botar 1/8 vai dar certo. Então passa o 8 para cá. Assim. Eleva tudo à 8ª potência. Assim. E agora eu gostaria de saber se isso é verdade. Agora isso é uma conta horrível que eu não vou fazer. Tá? Mas... se alguém tiver paciência de fazer, eu tenho quase certeza que vai dar certo, tá? E que 7/8 de fato, 7/8 vezes 3 de fato vai ser um pouquinho maior do que 8/8. E então, confirmando o que eu estou falando, que esse gráfico roxo aqui, ele fica um pouquinho aqui abaixo da reta vermelha. Então, o número E, ele pode ser caracterizado como um único expoente, tal que esse gráfico azul, ele não cruza a reta vermelha, ele tangencia a reta vermelha, tá? Existe um único cara que é o número real que faz aquela tangência ali entre a curva azul e a reta vermelha. Então, isso é só para rapidamente lembrar
ou contar o que o número E tem de especial. Tá? Agora sim, a exponencial complexa. A fórmula de Euler é isso que está escrito aí. Ela diz para gente o que é a exponencial de um número complexo. Tá? E, bom, tem dois tipos de comentários que a gente pode querer fazer aqui. Um é por que disso. Tá? Você pode talvez até pensar que isso é uma definição, tá? Que a gente está estendendo a exponencial para os números complexos, a gente define e não tem nada que provar. Tá? Mas alguma coisa aqui eu acho que a gente tem que justificar, né? Que é por que escolher essa definição, especialmente por que da base E aqui, tá? Por que não a base 2? E por que desse cosseno e seno aqui estarem medidos em radianos? Por que não medir os ângulos em graus ou voltas? Né? Se você medir em graus ou voltas, aí você tem que usar outra base, que não é a base E. Tá? Então, várias observações aqui. Primeira observação. Tá, então tem várias coisas que a gente esperaria que E elevado a θ deveria satisfazer. E várias delas são de fato satisfeitas pela função cosseno θ mais seno θ. Vamos ver alguns exemplos disso. Esperaríamos que f tilde de zero, que seria E elevado a I zero, fosse 1, né? Porque afinal de contas I vezes zero é zero. Tá? E, ok. F de zero, que é cosseno zero mais I seno zero, de fato é igual a 1. Né? Mas isso é muito pouco. Né? A gente esperaria que o f tilde de θ1 mais θ2, que seria E elevado a I θ1 mais θ2, a gente esperaria que a exponencial continue a se satisfazer a propriedade fundamental dela, que a exponencial da soma é o produto das exponenciais. E esperaríamos isso. Ok, vale isso.
porque o f de θ1 mais θ2 é cosseno de θ1 mais θ2 mais I seno de θ1 mais θ2, que é exatamente aquela identidade que a gente acabou de comentar, que valia. Né? Se esperaria que isso aqui fosse ser igual a f tilde θ1 vezes f tilde θ2 e deu certo. Né? O que mais que você esperaria? Você esperaria que o f tilde de menos θ fosse 1 sobre o f tilde de θ. E novamente aqui, ok, o f de θ, de menos θ, de fato é igual a 1 sobre o f de θ. Então, várias propriedades valem. Mas o crucial aqui é por que base é, né? E por que por que radianos? Tá? Então, à luz dessa figura aqui que eu fiz, o que a gente esperaria? A gente esperaria que o f tilde θ, que é elevado a iθ, que é a coisa que a gente está tentando definir, a gente esperaria que isso fosse aproximadamente igual a 1 mais iθ. E agora a gente olha para cá e diz, de fato, para θ pequeno, f de θ, que é cosseno θ mais I seno θ, esse cosseno aqui, se o θ é pequeno, ele está perto de 1, né? Pensa nessa figura. Pensa que você está pegando um pequeno valor de θ aqui assim. O cosseno está muito pertinho de 1. Tá? Se o θ é pequeno, não deu muito tempo para o cosseno se desviar significativamente do 1. Agora, o que acontece com o seno de θ? Se eu estou andando aqui em radianos, eu estou andando pelo círculo aqui com velocidade constante igual a 1. Se eu estou andando com velocidade constante igual a 1 em cima do círculo, andar um ângulo θ pequenininho aqui em radianos é andar uma distância aproximadamente θ, ou melhor, uma distância exatamente θ, numa direção aproximadamente vertical. Uma direção que começa exatamente vertical e vai muito fracamente, muito devagarinho, entortando para lá, né? Então, se a coisa estiver em radianos, aí sim vale essa
essa identidade. E isso só dá certo. E agora sim, eu acho que você tem uma explicação de porquê do número E e porquê de radianos. Que as duas coisas são para que valha essa aproximação e para que valha essa aproximação. Tem outras explicações que vocês vão ver disso usando cálculo. Por exemplo, usando equações diferenciais, ou por exemplo, usando a série de Taylor, ou por exemplo, usando funções de variável complexa, dizendo que a função complexa que leva z em e elevado a z deve ser derivável no sentido complexo, que deve ser holomorfa, tá? Agora, todas essas explicações, no fundo, elas são a mesma do que essa, tá? Que é só o fato de que o número E ele é calibrado para que haja essa boa aproximação aqui, e radianos são calibrados para que haja essa boa aproximação aqui. Mas a fórmula de Euler junta exponenciais com trigonometria. Querendo dizer o quê? Querendo dizer que, bom, a gente acabou de ver que a exponencial para números complexos, ela é definida a partir das funções cosseno e seno. Tá? Naturalmente que se isso vale para tudo θ, vale isso. E essas duas fórmulas podem ser usadas para definir cosseno e seno a partir da exponencial. E eu gostaria de acabar o encontro de hoje mostrando como algumas das identidades trigonométricas para as quais vocês têm demonstrações geométricas que vocês aprenderam, que elas saem daqui também. Elas saem de fórmula de Euler mais álgebra. Tá? Vamos pegar um exemplo. Primeiro, um exemplo que vocês podem achar até que é meio roubado, porque ele já foi usado no encontro de hoje para justificar algumas coisas, que é aqui que é o cosseno da soma. Tá claro que a gente já sabe a fórmula, mas vamos fingir que a gente não sabe. Então eu posso escrever isso assim, que eu posso escrever isso ainda dessa maneira. E agora eu posso ter a ideia de que se eu tenho dois produtos diferentes para negociar um com o outro, eu deveria botar o somar e subtrair produtos misturados. Né? Isso é uma ideia que é usada muitas e muitas e muitas vezes.
Então aqui eu posso botar esse cara em evidência. Assim. E agora, bom, eu fico parcialmente satisfeito porque eu reconheço que isso, a menos de um i aqui, que eu posso... Pronto, agora botei. Eu posso dizer, isso é seno A e isso é cosseno B. Mas, infelizmente, esses dois caras daqui, eles não são seno e cosseno, eles são números imaginários. Então, eu posso dizer, pô, não era isso que eu queria. Então, deixa eu tentar fazer o mesmo truque de um outro jeito. Eu posso juntar talvez esse com esse aqui. Agora é o E elevado a menos IA que vem na frente. Tá, eu posso botar o I aqui. E eu tenho uma outra fórmula que eu penso, pô, mas também não era isso que eu queria. Tá? A gente está obtendo coisas relacionadas, mas não são as que a gente quer. Então eu posso pensar, eu vou voltar aqui e fazer a coisa do outro jeito. Bota um I e um I. Agora a coisa está mais promissora, porque tá vendo? Esse cara é igual a esse cara. E esse cara é igual a esse cara. Então, se o que está multiplicado na frente não era o que eu queria, uma coisa que eu posso fazer é somar as duas coisas e dividir por 2. Tá? Então, juntando essa fórmula com essa, somando e dividindo por 2, eu tenho aqui, vamos começar com esse. E agora eu faço esse mais esse dividido por 2.
Agora eu junto esse com esse. E junto esse com esse e divido por 2. Eu queria um i embaixo. Então eu passo o i para baixo e compenso isso com um sinal de menos. Tá? Claro que teria vários outros jeitos de chegar nessa fórmula, tá? Mas eu acho que isso ilustra como a fórmula de Euler junta trigonometria e exponenciais. Eu acho que um exemplo talvez mais interessante seja esse daqui. Como a gente pode fazer para somar um monte de cossenos assim em progressão aritmética? Talvez vocês já tenham visto isso, uma demonstração geométrica desse fato, dessa fórmula que eu vou obter agora. Tá? Talvez até vocês saibam decor. Eu não sei decor, para dizer a verdade, porque eu acho melhor pensar nisso do seguinte jeito. Posso escrever isso assim. E agora eu acho que vocês reconhecem que são duas PGs. Tá? Então eu tenho um meio. O E elevado a I θ que eu boto em evidência. E agora eu tenho 1 mais E elevado a I alfa, mais etc. até E elevado a I alfa elevado a N. Então isso dá E elevado a I alfa elevado a N mais 1 menos 1 sobre E elevado a I alfa menos 1 mais E elevado a menos I θ E elevado a menos I alfa elevado a N mais 1 menos 1 E elevado a menos I alfa menos 1. E agora, eu acho que a partir daqui traduzir isso de novo, se houver interesse, para uma fórmula só usando trigonometria, agora é absolutamente mecânico, né? Porque é só você trocar essas exponenciais aqui pelo que você sabe que elas são pela fórmula de Euler. Tá? E aí sim você chega numa fórmula para cossenos, soma de cossenos em pé. Tá, gente, eu vou parar aqui. Essa aula não teve muitos problemas olímpicos, os problemas olímpicos virão depois usando complexos.
Aliás, só um comentário aqui final sobre números complexos em Olimpíadas. Raramente cai um problema que já tenha no enunciado números complexos, tá? Mas é muito comum que você use números complexos na resolução do problema. Tá, gente? Então, obrigado.